Olá, irmãos, muita paz, que o amor do Mestre Jesus nos abençoe neste momento. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema A Caridade, segundo São Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver caridade, se não tiver amor, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom das profecias e conhecer todos os mistérios e tiver toda a fé, ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens aos pobres, entregar meu corpo para ser queimado, e não tiver caridade, nada disso me aproveita. Então, refletindo um pouquinho sobre isso, nós percebemos que Paulo nos fala que a caridade é a excelência das virtudes. E essa caridade, ela deve começar conosco, dentro de nós mesmos, porque se nós não tivermos para oferecer aos outros, nós não poderemos auxiliar ninguém. O Paulo também nos orienta que o discípulo de Jesus, o cristão, ele deve iniciar esse trabalho de reforma íntima nele o quanto antes, nunca deixar para depois. E essa reforma íntima que nós possamos fazer por nós mesmos já é uma caridade conosco, porque já estaremos nos instruindo e nos iluminando, pouco a pouco que seja. E essa caridade deve começar em casa, com os nossos familiares, a parentela, os mais íntimos, porque dentro do lar é que nós devemos exercitar todo esse aprendizado do Mestre Jesus. Muitas vezes, lá fora, é mais fácil, mas com aqueles que vivem e convivem conosco, é que nós precisamos exercitar a caridade, a tolerância, a paciência e por aí vai, em todas as virtudes que nós possamos ir adquirindo. E essa orientação de Paulo nos lembrou um pouco sobre o homem de bem. Eu vou ler só uns três trechinhos, porque ele é bem longo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, capítulo 17, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, se fez aos outros tudo o que ele gostaria que os outros fizessem por ele. Então, essa base para nós ela já é perfeita. E o homem de bem aqui do Evangelho somos nós em humanidade. E aqui também não diz que o homem de bem é um homem perfeito, mas se ele se esforçar, seguir essas orientações no seu dia a dia, na sua prática, aos poucos ele vai alcançando todas as outras, porque a lista aqui do capítulo ela é bem longa. Então, se nós observarmos no dia de hoje, o que é que nós fizemos de bom hoje? Às vezes, uma resposta mais adequada, às vezes o silêncio, quando alguém costuma nos dar algumas indiretas, se a gente usar do silêncio, não retrucar, porque a nossa tendência é reagir. Mas se nós usarmos de benevolência, usarmos de caridade, termos paciência, tolerância, nós vamos aos poucos fazendo do nosso dia um dia um pouco mais tranquilo. Porque nesse momento em que estamos vivendo, nessa dificuldade dessa pandemia, as pessoas ficam muito irritadas, nós mesmos. Respondemos mal,
fazemos malcriações, não somos agradecidos. Então, durante o dia, se nós fizermos uma análise do que é que nós estamos fazendo, nós vamos aos poucos percebendo onde poderemos corrigir as nossas falhas. E sempre lembrar da orientação de Santo Agostinho, e quando ele dizia que quando estava encarnado entre nós, no final do dia, ele fazia uma reflexão de como é que ele houvera vivido aquele dia. E assim dava para saber os pontos positivos e os pontos que precisavam ser corrigidos. E nós podemos e devemos fazer essa prática. No final de cada dia, observar o que foi que eu disse, o que foi que eu pensei, porque os pensamentos também perturbam o nosso ambiente. E seguindo aqui, tem a outra parte que diz assim: o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então aqui nos mostra a fé, a nossa construção da fé. E eu ontem estava com uma mensagem que eu achei muito linda e veio bem adequada a essa orientação. Diz assim, ela é do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Felizes os que pedem ajuda sem orientar o tipo e a forma de auxílio que desejam receber, orando, pura e simplesmente numa confiante entrega total de amor e de fé. Devemos, pois, rogar ajuda, mas que fique na decisão de Deus a forma como ela nos será oferecida. Dr. Adolfo, maravilhoso, Bezerra de Menezes. E nós, muitas vezes, quando oramos, nós já vamos direcionando o pedido, que seja feito do jeito que a gente quer. E muitas vezes o que nós pedimos não é adequado, não é para o nosso bem, porque nós ainda somos crianças espirituais, não sabemos de nada. E às vezes o que a gente pede não chega daquela forma. E vai chegar muitas vezes de uma outra forma, mas é a forma adequada, é a forma que Deus nos envia, de acordo com as nossas necessidades. E quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos que seja feita a vossa vontade, mas lá no íntimo do nosso coração, nós queremos que seja feita a nossa vontade. E mais um pouquinho. O homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É outro ponto que nós precisamos observar. Muitas das vezes, nós damos mais valor às coisas materiais do que às coisas do espírito. As coisas materiais, elas são úteis enquanto aqui estivermos, porque tudo que temos é empréstimo, até o nosso próprio corpo físico, veículo de manifestação aqui do planeta. Mas as nossas aquisições materiais, elas são importantes, elas são necessárias para a nossa vivência aqui no planeta, para a nossa vida, para comprarmos, para fazermos tudo o que precisamos. Somos assim, importantes, é importante isso para nós. Mas que nós não coloquemos as coisas materiais acima dos bens espirituais, porque os bens espirituais, esses vão conosco. A ferrugem não vai estragar e a traça não vai corroer, vai comer. Então é importante que nós possamos saber fazer a diferença e ter o desapego, usar de acordo com as necessidades, sem exagero. E agradecendo sempre a Deus a oportunidade de termos o que temos, seja muito, seja pouco, o que é importante e o que nós necessitamos. Então, queridos irmãos, para o dia de hoje, é isso que nós gostaríamos de estar passando para todos. O meu abraço fraterno, que a paz do Senhor Jesus esteja em todos os lares e em todos os corações. Até uma próxima, se Deus quiser, e muito obrigada.